Bomba foi essa contra o Donald Trump. O mercado está dando sinais mais fortes de insatisfação contra o presidente americano e contra o governo Donald Trump. Eu já falei para vocês que não sei se Trump chega ao término do mandato. Pode ser que ele saia por impeachment ou até mesmo dentro de um caixão, porque o Departamento de Defesa dos Estados Unidos está investigando o ex-diretor do FBI por ter supostamente incitado a morte de Donald Trump. A situação dele tá terrível. Trump está completamente perdido. Agora a agência Moody's rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos. Uma vergonha. Culpa de Donald Trump. Os americanos estão perdidos, as políticas de negociação de Trump deram errado. Ele vai falar que é uma estratégia de negociação. Não é, porque está uma verdadeira confusão. E ele elogiou, olha só, o líder sírio, que era membro da organização do tio Osama. Olha que vergonha isso. Trump não termina o mandato. E pra piorar, olha só, ele está propondo um reality show para imigrantes. E aquele que ganhar, ganha o green card. O que vai acontecer com os outros? Serão deportados? Coloque nos comentários o primeiro ponto. Trump chega ao término do mandato ou não? Se ele não chegar, vai ser por impeachment ou vai ser pelo caixão? O ex-diretor do FBI fez uma ameaça a Donald Trump para tirar a vida dele? O que você acha desse reality show de imigrantes? Trump faz um péssimo governo, ele está perdido. Qual é o futuro dos Estados Unidos? Deixa o like se você concorda que Trump é uma figura nefasta, terrível e faz um péssimo governo, e se inscreva no canal. Eu quero começar falando sobre esse rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos, porque isso é muito importante. O que é a nota de crédito? A nota de crédito é uma avaliação que algumas agências de crédito, as mais renomadas, dão para um país ou para uma empresa. A depender dessa nota, mostra se esse país ou essa empresa é uma boa pagadora e terá condições de arcar com as suas dívidas. A Moody's, que é uma dessas grandes agências de crédito, rebaixou a nota dos Estados Unidos de 3A ou AAA para AA1. Trump ficou furioso, falou que tem influência política e não tem nada. A verdade é que Trump faz uma confusão tão grande no governo americano que o futuro dos Estados Unidos fica um futuro incerto. E divisões dentro do próprio Partido Republicano, contrárias a Trump, também fizeram com que houvesse essa redução da nota de crédito dos Estados Unidos. Eu tenho mostrado para vocês que desde o início do governo Trump, ele tem adotado uma postura muito atabalhoada, que tem desagradado não somente a população americana, como fica visível nos índices de aprovação, mas também o mercado. Ao longo desses 3 meses, 4 meses praticamente, várias notícias e reportagens saíram no mercado falando que há um risco de recessão, o segundo semestre vai ser tenebroso, e tudo isso culminou com a redução da nota de crédito, que foi a postura mais firme do mercado contra Donald Trump até esse momento. Eu também já falei para vocês que eu não acredito que Donald Trump chegue ao término do mandato se ele continuar assim. Pode ser que ele caia via impeachment, mas pode ser também que ele seja morto. O Papa Francisco, antes de falecer, alertou Trump sobre as políticas imigratórias dele. Esse tipo de política não termina bem. E agora, um ex-diretor do FBI está sendo investigado pelo governo americano por ter colocado uma imagem nas suas redes sociais que supostamente seria uma mensagem subliminar para que Donald Trump fosse exterminado. Agora, se é ou não, é óbvio que ele vai negar. Mas já existe todo um movimento que começa aos pouquinhos, de modo discreto, para colocar um fim ao governo Trump. O ex-diretor do FBI solta essa mensagem. Dentro do Partido Democrata começa o movimento de impeachment que Trump quer abafar. E eu falei para vocês, ele precisa mudar. O governo Donald Trump, que iniciou lá atrás, na minha visão, já começa a morrer e Trump começa a adotar uma nova forma de governo. Se você for ver, Trump deu uma sumida nesse noticiário mais internacional a respeito do que era até umas 2, 3 semanas, quando houve o ápice da escalada global dele da crise da guerra comercial contra a China. Trump mudou a postura dele. Não está mais tão belicoso contra
a comunidade internacional, ou contra o mundo, né? O Elon Musk já submerge, ele fracassou, ele tinha lá o objetivo de cortar 2 trilhões de custos públicos, cortou ali míseros 12 bi. Isso não é nada pela promessa que Musk fez. E ele se prepara para sair. E Musk era um dos elementos que causava as instabilidades e as crises no governo Donald Trump. Então ele dá uma abafada nas polêmicas, nos ataques institucionais, eles continuam, mas bem menos. Musk submerge e a política de tarifas do Donald Trump também mudou, porque da postura mais incisiva, Trump agora adota uma postura de conciliação. Ele vai falar que é estratégia, mas não é estratégia todo esse desenrolar com as tarifas. Ou seja, eu vejo que houve uma mudança de identidade do governo Trump para entrar no novo momento, justamente para evitar que ele caia. E por que, na minha opinião, não foi uma estratégia de Trump de negociação essa história das tarifas? Porque o Trump, ele é conhecido, por exemplo, se tem esse óculos aqui, e o Trump quer comprar esse óculos. Vamos supor que esse óculos tem o valor de 100. O Trump vai oferecer 5 reais para ele. Por ele. Pô, mas 5 reais é muito pouco. Quanto que você quer? Não, 100. Não, 100 é muito. Então ele puxa os valores para baixo ou para cima. Se esse óculos for do Trump e o óculos valer 100, ele... eu vendo para você por 1.000. Não, mas 1.000 é muito. Então ele tenta manter as rédeas da negociação jogando valores surreais. E foi assim que ele conseguiu ter muito sucesso no ramo empresarial. Muitos disseram que ele estava adotando a mesma estratégia agora com as tarifas. Vou jogar tarifas lá em cima e depois eu vou individualmente negociar, como que ele fez com a China, como ele começou a fazer com os Estados Unidos, com o Reino Unido e como ele estabilizou em 10% as tarifas para todos os países. Só que isso não é uma estratégia pelo seguinte: a quantidade de negociações que o governo americano precisou fazer ou está precisando fazer está muito grande. E mesmo que Trump tenha falado que está chegando no final o prazo das negociações, ele só negociou tarifas com 2 países, China e Reino Unido. O alto volume de negociação está criando tanta barreira que reuniões estão sendo canceladas ou adiadas. E nesse adiamento, cancelamento, o povo americano está ficando insatisfeito porque não sabe o que vai acontecer com o futuro, há perspectiva de recessão no radar, a inflação e o custo de vida estão aumentando e os americanos estão desesperados. Trump se perdeu. Ele não sabe o que fazer, porque a política que ele tentou adotar deu errado. Eu duvido que ele tenha pensado, não, a gente vai negociar individualmente. Só se for muito burro, porque é muito país querendo negociar com os Estados Unidos. Você cria um caos completo. E perdido, Trump foi ao Oriente Médio e elogiou o líder sírio. O líder sírio, pessoal, ele é bonitão, talvez o Trump tenha se encantado por ele, mas enfim, o líder sírio, ele era um integrante do grupo do dia 11, que aconteceu lá nos Estados Unidos, em setembro de 2001. Por que tem que falar cifrado? Porque é um negócio pesado que a plataforma pode desmonetizar, ou enfim. Aquele foi o ataque mais íntimo que os Estados Unidos sofreram. E o Trump vai lá e aperta a mão e fala que o cara é um grande líder. Tá perdido. O mundo reage ao Trump também. A BBC trouxe uma reportagem mostrando que já há uma organização global contra o Donald Trump. Aliados de Trump são derrotados em países aliados como Austrália e Canadá. Os candidatos de esquerda viraram sobre os candidatos de direita, porque os candidatos de esquerda começaram a falar contra o Trump e eles foram vitoriosos. A imagem dos Estados Unidos corrói no mundo todo. Há uma perda de percepção positiva por culpa de Donald Trump. E principalmente, há uma queda do turismo. As pessoas não estão viajando mais para os Estados Unidos como elas viajavam antes. E tentando, talvez, recuperar a popularidade, dar aí algum tipo de choque, Trump está analisando fazer um reality show com imigrantes. Ele iria expor os imigrantes ao ridículo em troca de um green card da nacionalidade americana. E como seria esse reality show? Esses imigrantes, eles chegariam a um determinado local de barco, como foram os pioneiros americanos, e eles passariam por provas que são provas típicas da cultura americana. Então, ele teria que carregar lenha, montar um carro Ford e outras coisas. Aquele que vencesse, seria aclamado americano em uma cerimônia no Capitólio.
E os outros que perderam? Seriam deportados? Ele quer expor os imigrantes ao ridículo, humilhando-os em troca de uma cidadania americana. Eu vou ler para vocês. Trump vai aumentar a perseguição aos imigrantes à medida que as suas políticas econômicas e sociais começarem a dar errado, porque ele precisa continuar sempre buscando um inimigo e alguém para culpar. Ele vai culpar os imigrantes pela política econômica dele desastrosa e errada. Por isso que a vitória de um papa que tivesse força para se opor a Trump era tão importante, para preservar a humanidade e a dignidade dessas pessoas. Trump está perdido e cada vez mais se afunda na própria burrice.